Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo na série sobre matérias-primas plásticas. Essa é uma parceria entre a Tocplast e o meu canal Ricardo Cusiol. Se você quiser conhecer tudo a respeito de plásticos, você precisa seguir os nossos canais, tanto da Tocplast quanto o canal Ricardo Cusiol, e você vai ter muita informação sobre tudo que envolve os materiais plásticos, desde mercado, passando pelos materiais, processamento e aplicações. Então, depois que você assistir esse vídeo, vai lá e já se inscreve nos dois canais. E como você já deve ter visto, nós estamos preparando uma série de vídeos sobre matérias-primas plásticas. Já saíram 4 vídeos dessa série sobre polietileno. E esse que você está assistindo aqui agora é o primeiro onde a gente vai dar o pontapé inicial para trazer para você informações a respeito do polipropileno, um outro material muito utilizado na indústria, e você vai passar a conhecer tudo a respeito desse material, começando nesse vídeo aqui. Então, eu e o meu amigo Júnior da Tocplast vamos trazer algumas informações bem interessantes para você. Fica com a gente até o final desse vídeo para conhecer um pouquinho mais a respeito do polipropileno. E assim como o polietileno, tudo começa para esse novo material lá na extração do petróleo. A gente já viu isso, né? A gente tira o petróleo lá do fundo do mar, do fundo da terra, leva esse petróleo para uma refinaria, extrai algumas substâncias e algumas dessas substâncias vão ser utilizadas para a fabricação dos plásticos. No caso do polipropileno, a substância de interesse se chama propileno. É um gás também, mas um pouquinho diferente do etileno que a gente usou para fabricar o polietileno. Depois, esse gás é enviado para uma nova geração da indústria petroquímica, onde ele vai reagir com ele mesmo, se ligar uma molécula de propileno na outra, formando grandes moléculas, onde a molécula de propileno se repete várias e várias vezes, e a gente está mostrando tudo isso para você aí na tela. Se você comparar as moléculas do propileno com as moléculas do etileno, você vai ver que existem aí uma pequena diferença, um átomozinho de carbono pendurado nessa molécula. Num primeiro momento, pode parecer uma diferença muito pequenininha, mas no polipropileno isso faz um impacto bastante grande nas propriedades. Basicamente, o polipropileno é um material de mais baixa densidade, em torno de 0,91 gramas por centímetro cúbico, quando comparado com o polietileno. É um material que, apesar disso, tem melhores resistências mecânica e térmica, ou seja, ele resiste mais a esforços mecânicos, suporta mais cargas estáticas e também resiste a temperaturas um pouquinho mais elevadas. É lógico que ele tem algumas limitações importantes. A baixas temperaturas ele já não resiste tanto a impactos. Abaixo dos 15 graus ele já começa a ficar um pouco mais quebradiço. E também, quando é utilizado em aplicações externas, precisa de uma estabilização UV um pouco mais reforçada. Uma outra característica bastante interessante do polipropileno é que ele tem uma resistência à fadiga bastante grande, ou seja, você pode flexionar ele várias e várias vezes que ele não se quebra. Isso dá o gancho para a gente começar a falar um pouco das aplicações do polipropileno, onde a gente encontra esse material. Ele é muito comum em aplicações de embalagens, como potes de sorvete, tampas de potes em geral, peças de paredes finas de injeção rápida e muito comum naquelas tampas chamadas flip-flop, onde a dobradiça é integrada, aquela que você conhece no seu shampoo, por exemplo. Ele é muito utilizado também, ainda na área de embalagens, na forma de filmes, os chamados filmes de polipropileno biorientado, ou o BOPP, e a gente vai mostrar tudo isso para você daqui a pouquinho, porque eu vou chamar o meu amigo Júnior da Tocplast e ele vai trazer para você alguns exemplos reais. Ele está lá num lugar muito especial, mostrando na mão algumas peças feitas com polipropileno. Então, Júnior, traz aí pra gente algumas das aplicações de polipropileno e mostra pro pessoal essas peças, onde que a gente encontra o polipropileno no nosso dia a dia. Confere aí. É isso aí, Ricardo, né? A gente está agora nessa série de polipropilenos e eu estou aqui no Shopping da Utilidade, pertinho do escritório da Tocplast. Eu trouxe vocês aqui para a gente mostrar na prática, você vai ver quanto polipropileno a gente tem no mercado. Lógico, é a segunda resina mais utilizada no mundo. Então o PP praticamente está em todo lugar, ele está em muitos tipos de peça, começando, por exemplo, com esses baldes aqui, tá vendo? De colocar roupa, ó. Aqui muito disso é feito em polipropileno, né? Lógico, pode ser feito em algumas outras resinas, mas grande parte é PP. Essas peças, por exemplo, para você colocar cabide, cabideiros também, tudo feito em PP. Essas pecinhas aqui, ó, de prendedor de roupa, muita coisa em PP, tá vendo? E quanto mais a peça, mostra direitinho aqui, Júlio, ó, tá vendo?
Tá vendo essas aletas dessas peças aqui? Quanto maior a peça e mais essas aletas, mais esses detalhes tiver na peça, mais fluidez o PP tem que estar. Então, materiais assim você precisa de fluidez, PP com alta capacidade de fluidez, né? Então, esses tipos de peça também é muito disso aqui, quase tudo é feito em polipropileno. Essas tampas do dia a dia aqui, ó, que a gente utiliza, tá vendo? São as tampas herméticas que ficam nas casas das pessoas, né? Então essas tampas aqui quase todas são feitas em polipropileno. O polipropileno ele tem essa questão de atoxicidade, é um material atóxico, ele é um material muito versátil, né? Você pode guardar alimento, você pode esquentar alimento também, ele não tem problema nenhum. Ali aqui tem mais alguns baldes, ó. Tá vendo? É muita aplicação. E vem aqui, ó, eu vou passar por você por algumas prateleiras, muitas vezes pode ser que você não perceba essas questões do dia a dia, mas mostra aqui, Júlia, ó, todos esses vasinhos de planta aqui que você está vendo, tudo isso é polipropileno, né? Inclusive, muitos até reciclados, ó. Isso aqui é um PP reciclado, tá vendo? Então, esses conectores, tem alguns desses conectores de jardim é poliamida, mas muito do corpo disso é polipropileno também. Quando a gente já vai para outro lado aqui, ó, cabides, tá vendo? Tudo isso aqui de cabide que você está vendo, grande parte é PP. A não ser esses aqui transparentes, que normalmente são PS, ó. Essas partes, todas essas pegas aqui, né, grande parte desses materiais, assento de vaso sanitário é polipropileno. Aqui a gente tem mais assento, e olha quantos baldes, né? Quantas peças feitas em PP do dia a dia, que muitas vezes a gente nem se atenta, ó. Isso aqui é polipropileno, tá vendo? A gente tem muita peça em PP. E agora eu vou lá para o outro lado da loja mostrar mais algumas peças para você feitas em polipropileno. Outra grande aplicação do polipropileno tá aqui, ó, são cadeiras, mesas, né? E essas cadeiras, tudo isso que você está vendo aqui é feito em polipropileno. E uma das características desse composto aqui já não é só, muitas vezes, o PP puro, porque para dar resistência na cadeira, né? Tá vendo? Tem cadeiras com acabamento diferenciado, mas para dar resistência nessas cadeiras, todos esses PPs aqui são PPs com talco, com 20 ou 30% de talco, para que ele consiga ter a resistência e passar em testes, né? Então você vê, ó, as mais variados tipos de mesa, tá vendo? De cadeira, tudo isso aqui é feito em polipropileno. Mais utilidades, né? Essas caixas também, ó, tá vendo? Caixas, sifões, essas caixas de ferramentas, ó. Toda ela praticamente é injetada em PP. Nesse caso aqui é um PP reciclado, é um PP industrial, né? Então, aqui mais outras peças, outras caixas, né? Mostrando essa infinidade de polipropileno que tem. E conforme o Ricardo falou, por exemplo, eu peguei aqui, ó, muitas dessas embalagens de alimento, no caso dessa embalagem do Bis, olha o barulhinho dela, tá vendo? Ela tem esse barulhinho meio alto assim quando você pega na embalagem, né? Diferente de uma embalagem de polietileno. Por que o Ricardo falou que ela é bi-orientada? Porque você imagina, esse filme aqui, quando ele está sendo feito, você vai passando numa laminadora, ele vai esticando o filme e o filme vai sendo esticado dentro de uma câmara de aquecimento. Então você vai aquecendo o PP e aí conforme o filme vai saindo, você vai esticando ele bidirecionalmente falando. Por isso que ele fica com esse toque, ó, esse barulho bem característico do BOPP, rótulos de refrigerantes também, por exemplo, e ele, você consegue fazer, lógico, metalizações depois, né, no BOPP, e ele é fácil de rasgar, ele é resistente, mas ele, quando você dá um pontinho, ele é fácil de rasgar. Isso é uma das características do BOPP, tá bom? E a gente vai continuar falando muito ainda sobre polipropileno para vocês, sobre mercado, sobre reciclagem, sobre tantas outras coisas. Eu vou fazer um vídeo só sobre fichas técnicas, sobre aplicação, como identificar polipropileno e outros materiais que são feitos à base de polipropileno. A gente traz para você, fica aí, até o próximo episódio.